Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Estamos começando mais um podcast de quinta-feira, né? E esse podcast não tem comunicações, não tem avisos. Toda a comunicação eu fiz um aviso importante sobre a EBFD. Se você ainda não assistiu ou só assiste direto às ministrações, dê uma paradinha para ouvir. Em menos de 2 minutos eu falei um pouco sobre a EBFD. Fiz um pedido, uma solicitação aos que lideram, ministram nas classes. Escute lá a minha palavra. Ela é relevante, acredito eu. É um feedback que nós estamos tendo direto do loco das pessoas que estão. Eu já fiz pesquisa, né? Mas a melhor pesquisa é aquela que a gente ouve de várias pessoas, a gente escuta exatamente o que acontece. Dê uma assistida lá. Muito bem, esse podcast de administração de quinta-feira, como dizemos, o podcast não é a pregação, é apenas um material de ajuda aos pregadores, às pregadoras, os homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus. Nós esperamos, de alguma maneira, ajudar. Estamos na 7ª semana desse tema, que está errado, eu corrigi ali, combatendo o tempo meio, combatendo as trevas. Nesse tema nós estamos preparando, estamos dias de pré-impacto. Estamos a 30 e poucos dias, quase um mês do impacto. Estamos já no ritmo. Essa semana agora eu vou dar uma refletida definir os temas do impacto, já para que os pregadores, né, já possam se preparar, nós também que vamos estar ensinando, para que Deus possa usar as nossas vidas de forma maravilhosa e grandiosa. O tema: não fiquemos, tire esse nus aí, tá, irmão? Eu errei aqui. Não fiquemos nós do lado, não fiquemos ao lado das trevas, tire o nós para o ao lado. Fiquemos ao lado errado das trevas, né? Nós não podemos ficar no lado errado. Em hipótese nenhuma, em momento, pastor Joelson que vai para a missão, nós não podemos ficar em hipótese nenhuma do lado errado. Não se posicione do lado. Esses dias de decisões, de escolhas, que nós teremos no Brasil, de escolher pessoas, nós não podemos ficar do lado errado. Muitos não sabem, não têm essa consciência espiritual. Nós pagamos um preço alto, o Brasil inteiro. Estou falando de contexto geral, não só do contexto espiritual. Claro que o contexto espiritual está aqui dentro, mas está o contexto de modo de vida geral. Nós pagamos um preço muito alto por alguns terem ficado do lado das trevas, apoiado mulheres das trevas, homens que defendem, homens claramente devotos dos demônios, dos orixás, os seres das trevas, que defendem claramente as ideias, que lutam, trabalham se eles pudessem, se o Brasil não fosse um país chamado de cristãos, e tendo um número exato, um número grande de pessoas, eu acredito que haja gente honesta, direita ainda, eu defendo a ideia. A maioria não presta, mas há homens direitos. Nós pagamos, o Brasil, pagamos um preço alto, pessoas, famílias, vidas, filhos, pais, pagam um preço alto. Quando Israel errava, não era só um que pagava, todos pagavam. Nós não podemos ficar ao lado errado das trevas. Não faça isso. Então corrija lá, meu pastor Joelson. Não fiquemos ao lado errado das trevas. Tira esse nós aqui. Por favor. Amém? Maravilha. O texto, 1 João 2, 8 a 11. Diz o apóstolo João: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Está falando de Jesus, do aparecimento, do surgimento, da salvação em Cristo. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Isso aqui também é um prenúncio para o impacto. E nele não há escândalo, não há trevas. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas.
e ainda anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas estão cegando os seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Maravilha. Falando sobre luz, que é a verdade, que é Cristo. Quando nós falamos de luz, nós falamos que é correto, honesto, direito, correto. Falamos de Cristo, falamos também de amor, falamos de unidade, de comunhão, como nós pregávamos ontem. Acho que quando o senhor fez sermão, você sabia desses? Não. Também não é coincidência. Testifica o que Deus está falando ao nosso coração. E o apóstolo João fala sobre luz versus as trevas. Luz, verdade, Cristo, amor, unidade, que é honesto. Quando falamos versus trevas, pecado, ódio, erro, engano, mentira, tudo que não presta está incluído na ideia de trevas. Explicando que amar o próximo, Evangelho de João, contexto, um contexto para você que vai preparar o sermão, que amar o próximo é inseparável de permanecermos na luz que amamos. Enquanto odiar, criar divisão, discórdia, rancor, mágoa, tratar mal as pessoas, está numa condição de trevas, sem direção. E diz o Evangelho de João no finalzinho, não sabe para onde ir, está perdido. Ela está perdida. O ódio, o rancor, a mágoa de nossos irmãos, por isso nós temos que aniquilar isso para destruir as trevas. Nos deixa sem direção, porque nós andamos e trilhamos no caminho das trevas. A luz de Cristo já dissipou, amém. Com certeza. Hoje eu e você podemos pregar com autoridade em nome de Jesus, porque nós sabemos que a luz de Cristo ilumina no meio das trevas. É um clarão, é um farol enorme, encadeando as trevas. Por isso, a luz de Cristo já dissipou as trevas, já venceu as trevas. E o amor fraterno, o amor entre irmãos, o amor entre a igreja, o amor desenvolvido com os nossos irmãos, é a prova, é a demonstração prática de que esta realidade, esta é uma verdade, porque o amor que nós temos pelos nossos irmãos demonstra que nós amamos a Deus. É isso mesmo. O amor que nós temos pelos nossos irmãos e irmãs demonstra a verdade quando nós dizemos que amamos a Deus. A luz de Cristo dissipou as trevas e o amor fraterno é a prova prática de que se vive essa verdade. João se refere ao mandamento de amar uns aos outros, que já existia desde o Velho Testamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus deu mais ênfase isso no Novo Testamento. João se refere ao mandamento de amar uns aos outros, que já existia desde o Velho Testamento, mas agora é um novo. Ele se renova porque Jesus nos ensinou a vivermos assim. Esta é uma ordem de Cristo para os salvos que vivem na luz. Agora, nós podemos viver perfeitamente e se torna possível essa vivência em sua prática, porque Jesus nos mostrou no formato de homem, mesmo crucificado de forma equívoca, julgado de forma errada, que podemos continuar amando os nossos irmãos. A escuridão está se dissipando porque Jesus, a verdadeira luz, veio a esse mundo, trazendo a verdade da salvação, da libertação, da transformação em Cristo Jesus. Por isso, o Evangelho de João diz: aquele que se diz estar na luz e odeia o seu irmão ainda está em trevas. Eu falei muito isso. O diabo usa essa artimanha para tentar dissuadir, dissipar
e diminuir a nossa energia e força diante de Deus para vencermos as trevas quando nós não aprendemos a amar o nosso irmão. É a prova prática, a afirmação de estar na luz, viver em fé, só é verdadeira, direita, se ela é manifestada no meu amor ao próximo. Não há como amar a Deus. Eu não botei o texto, mas você pode pegar. Não há como amar a Deus e dizer que eu odeio alguém, ou guardo mágoas e rancor. Não há, não existe congruência, não tem como unir as duas coisas. Há uma incompatibilidade. Luz e as trevas não coexistem no mesmo lugar. Coexistem, existem. Não consegue luz e trevas existir no mesmo coração, na mesma. Eu não posso dizer que eu estou em luz se eu odeio você, se você me odeia. Não tem como coexistir. Isto é, não pode se misturar as duas coisas, pois a Bíblia é clara em afirmar. Ou que a comunhão pode ter a luz. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não há nenhuma forma, nenhuma maneira de luz ser treva. Por isso que nós somos o oposto às trevas, se nós somos cristãos verdadeiros. Se só somos de nomes, não há nenhuma aproximação entre luz e treva. Se há ódio, mesmo que se diga ter fé, a pessoa ainda está em trevas espirituais. Se eu disser que eu amo a Deus e odeio alguém, ou guardo rancor, mágoa de alguém, eu ainda estou em trevas espirituais. E a verdade que eu digo não é sincera. O amor que temos e construímos e desenvolvemos e precisamos desenvolver com os nossos irmãos é o que nos mantém ligados, firmados, convictos à luz de Cristo. Preciso aprender a me posicionar do lado correto nessa batalha. Nós estamos numa guerra espiritual, onde os inimigos montam as suas estratégias. Nós estamos do lado da luz, do lado de Cristo, do lado do Senhor. E nós precisamos estar do lado certo dessa batalha espiritual. Entre a luz e as trevas. Não podemos ficar do lado errado. Não posso ficar do lado errado. E no futuro enfrentar a ira do julgamento e da ação de Deus pela minha posição equivocada. Por isso, o apóstolo João nos ensina a vivermos de forma prática e clara e afirmarmos que nós não somos trevas, nós somos luz, e luz que combate e vence as trevas. E esse combater e destruir as trevas começa exatamente no meu relacionamento que eu tenho com você e com você tem. Foi bonito ontem, né? Precisamos de umas palavras para isso. Essa posição que é definida pela vida prática que levamos nesse mundo, diante dos nossos irmãos, diante da igreja, daqueles que, como eu dizia ontem, nós continuamos sendo porco-espinhos, cheios de espinhos, né? Afastando as pessoas às vezes de forma intencional ou às vezes de forma racional. Essa posição é definida pela vida prática que levamos. Irmão, luz é vida prática, não é teoria, não é cântico, não é dança, não é pregação. É prática que levamos nesse mundo diante dos nossos irmãos. João revela-nos: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora continua em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há trevas nenhuma. A vida na luz, sem paradoxo, sem antagonismo, tão comuns em nossos dias, que a gente vê as pessoas dizendo uma coisa e fazendo outra, ficando e vivendo do lado certo. Eu devo me posicionar. Por que, pastor? Eu preciso estar do lado certo. Por que eu preciso estar do lado correto? Primeiro, por que a luz é o lado certo? E esse é o lado que eu e você devemos estar. Primeiro, porque é o lado do Senhor. Quem está do lado da luz está do lado de Cristo, do lado de Deus, do lado do Espírito Santo, do lado da palavra, do lado do Senhor. Esse é o lado do Senhor.
O lado do Senhor é a direita, não é a esquerda. Nós não somos de esquerda, nós não somos comunistas. Eu li ontem, um jovem perguntou no nosso Tira Dúvida: você pode me provar na Bíblia por que a direita é melhor? E eu li Eclesiastes 10:2. O sábio se posiciona do lado direito. O ímpio, o que não é sábio, se posiciona do lado esquerdo. O lado, por que eu devo me posicionar do lado certo? Porque esse é o lado do Senhor. Segundo, é o lado que a palavra de Deus definiu como. O lado direito não foi o que definiu. O Velho Testamento disse que é sábio escolhe a direita e o que não é sábio escolhe a esquerda. Jesus disse na sua palavra em Mateus 25:24: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aos que estão à direita o reino que está preparado desde a fundação. E ele dirá aos que estão à esquerda: não foi eu que defini, apartai-vos de mim, trevas. Segundo, é o lado da palavra que Deus definiu. Terceiro, é o lado dos salvos em Jesus. Porque está do lado que eu devo ficar do lado correto, o lado da direita, o lado do Senhor, o lado da luz, porque é o lado dos salvos. Os que não são salvos ficam à esquerda, as trevas. Os que são da luz ficam à direita, contra as trevas. Quarta razão, por que eu devo me posicionar do lado certo? É o lado que existe, o lado luz. Nós existimos, fomos salvos em Jesus para combater e derrotar todas as obras do inferno. Deus nos colocou, por isso que ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar de escorpiões, pisar de serpentes. E eles não causarão para destruir todas as obras das trevas. Nós existimos para destruir as obras das trevas. Quinta razão, porque eu devo ficar do lado certo. Porque o lado da direita é o lado da luz, é o lado daqueles que servem o Senhor. É o lado daqueles que guardam a promessa da volta, da salvação em Cristo. Daqueles que serão ressuscitados para a glória de Deus. Por isso eu tenho que estar do lado certo, não do lado errado. Por final, por isso eu preciso aprender a me posicionar do lado certo e nunca do lado errado. Não se ponha do lado errado. O lado certo é o lado da direita. É o lado de Deus, é o lado da palavra, como eu estou descrevendo. É o lado da luz. O lado das trevas é o lado do diabo e os seus anjos. Não é o meu lado. O lado do comunismo. O lado daqueles que defendem aquilo que está errado. Um caminho que eu preciso da ajuda, do apoio, do amor. Este é o caminho que eu preciso do apoio, da ajuda. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Eu preciso me erguer e você precisa me erguer. Eu preciso me apoiar e você precisa me apoiar. É o lado do amor de nossos irmãos da mesma fé. Não podemos dizer que estamos do lado do Senhor e agirmos de forma errada. Por isso João diz no verso 11: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas cegam seus olhos. Sim, quando eu estou do lado oposto, eu estou do lado das trevas. Por isso eu preciso demonstrar isso para Deus, que eu amo a Ele, que eu amo a luz, amando meus irmãos, dizendo que eles são importantes, tratando-os bem, mesmo que às vezes os espinhos me furem. Finalmente, do lado do Senhor, seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Se ficarmos do lado das trevas, estaremos do lado daqueles que serão derrotados, destruídos por Deus. Por isso, não se ponha do lado errado. Se coloque do lado certo, do lado do Senhor. Maravilha. Deus abençoe. E Deus use a sua vida. Firme, combatendo e destruindo e vencendo as trevas em nome de Jesus.